Questão número 1. O processo de independência do Brasil resultou de um contexto complexo, determinado por fatores externos e internos. Com relação a esse assunto, julgue certo ou errado o item que se segue. A determinação para que se procedesse à abertura dos portos brasileiros às nações amigas, em 1808, foi uma das medidas tomadas pela Inglaterra com o objetivo de favorecer o desenvolvimento de práticas e de instituições liberais no Brasil. A afirmativa está certa ou errada? Errada. A Inglaterra não ganhava vantagens significativas com a abertura dos portos. Mesmo sendo industrializada, destacando-se das demais nações europeias, a abertura dos portos decretada pelo príncipe regente Dom João colocava juridicamente os britânicos em pé de igualdade com as demais nações. Não é por acaso que, 2 anos depois, um tratado seria celebrado entre os ingleses e a coroa portuguesa. Esse acordo, Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, concederia diversas vantagens aos ingleses, incluindo taxas alfandegárias menores que a dos demais países. Questão número 2. Os acontecimentos são como a espuma da história, bolhas que, grandes ou pequenas, irrompem na superfície e, ao estourar, provocam ondas que se propagam a maior ou menor distância. São de Georges Duby essas observações. De acordo com ele, acontecimentos sensacionais, a exemplo da chegada da corte portuguesa à cidade do Rio de Janeiro em 1808, da criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, da oficialização do rompimento entre Brasil e Portugal em 1822, da outorga da Carta Constitucional do Império em 1824 e da abdicação de Dom Pedro I em 1831, podem apresentar valor inestimável para a compreensão das circunstâncias históricas nas quais se evidenciaram. Tendo o fragmento de texto precedente como referência inicial e considerando aspectos marcantes do processo de independência do Brasil, julgue certo ou errado o item seguinte. Há relativo consenso historiográfico quanto ao fato de que a transferência do Estado português para a colônia foi decisiva para que o processo de independência do Brasil, já em curso desde as últimas décadas do século XVIII, sofresse solução de continuidade e só se concretizasse após a vitória da Revolução Absolutista irrompida no Porto em 1820. A afirmativa está certa ou errada? Errada. Por mais que o texto possa confundir, e o erro inicial, com solução de continuidade, forma pomposa de dizer que a interrupção de continuidade não seja percebido, o erro fica evidente na parte final da afirmativa. A referida revolução, em 1820, trata-se da Revolução Liberal do Porto, cujo objetivo principal era o de combater o absolutismo português. Foi durante a presença da corte no Brasil que a colônia ganha áreas de autonomia, de fato, em 1808, de jure, em 1815. De fato, quando da abertura dos portos, de jure, quando da elevação a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Questão número 3. As circunstâncias históricas europeias de princípios do século XIX foram responsáveis pela transferência da sede do Estado português para a colônia brasileira. Essa decisão, tomada para preservar o trono lusitano em mãos da família Bragança, em face da invasão francesa, foi decisiva para deflagrar o processo que culminaria na independência do Brasil. A esse respeito, julgue certo ou errado o item subsequente. A abertura dos portos, tão logo a corte portuguesa chegou ao Brasil, significou a ruptura do pacto colonial que definia as relações de dominação e de dependência entre metrópole e colônia, rompendo com o monopólio exclusivo de comércio e abrindo largos espaços à entrada de produtos britânicos na colônia. Essa influência britânica ampliou-se a seguir com a assinatura de tratados vantajosos para o país pioneiro da Revolução Industrial. Esta afirmativa está certa ou errada? Certíssimo. Comercialmente poderosa, a Inglaterra, mesmo gozando de supremacia comercial com a abertura dos portos em 1808, assina 2 anos depois com os portugueses o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação,
que concedia diversas vantagens, tais como regime especial para uso dos portos, jurisdição especial para crimes praticados por ingleses na colônia e 15% de taxa alfandegária, menor inclusive do que a cobrada a comerciantes reinóis na colônia. Bons estudos!